E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sextou. Hoje é sexta-feira e estamos aqui com o nosso boletim um pouco diferente. Não vamos falar de notícia, nem comentar notícia, vamos tentar falar um pouco sobre alguns temas que eu acho interessantes da gente bater papo e levar para as rodas de boteco e bater aquele papo, né? Vamos lá. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão da liberdade, né? É impressionante, mas tá meio que relegada a segundo plano, né? A questão da nossa liberdade. De novo, a minha opinião é o que eu acho que a gente tem que estar sempre batendo na tecla. Questão da liberdade. Enfim, separei aqui dois temas interessantes sobre liberdade, né? Para a gente é, falar um pouco sobre isso, né? Então, eu acredito que seria de muita valia a gente começar a entender ou falar um pouco sobre isso, né? Então vamos lá. Separei alguns pontos aqui. A primeira pergunta que fica clara é o seguinte: o Estado deveria ter o poder de fazer que as pessoas cuidassem mais de si mesmo? É uma indagação interessante. A gente tem que estar pensando muito. A primeira coisa que me vem à cabeça é a história lá atrás, do José Serra, né? A questão do cigarro, né? Que foi uma onda mundial que aconteceu, né? Você fumar em ambientes públicos. Aliás, uma diferença aí que a gente tem que fazer, ambiente público e privado, né? Foi debatido, enfim, foi empurrado goela abaixo isso. E em todo momento eu sempre fiquei pensando, né? O que, o que seria mesmo essa imposição do Estado, e se isso é uma coisa natural, se é uma coisa que a gente quer, né? A gente tem que entender, eu principalmente procuro observar as coisas, entender até que ponto o Estado tem o direito de se intrometer na liberdade individual das pessoas. Bom, hoje está aí o Zé Serra investigado, e, enfim, mas vamos lá. Esse é um dos exemplos. Imagina que eu tenho a liberdade de fumar. Isso é uma grande hipocrisia. Eu posso fumar como posso fumar, é um direito meu, é uma vontade minha, uma liberdade minha. Inclusive, paga-se impostos altíssimos por isso. Aí a primeira pergunta que vem, que todo mundo faz, mas quem está do lado não quer sentir o cheiro da sua fumaça. Para bolas, eu tenho um ambiente privado e eu defino o que pode, o que não pode. O Estado vem e se intromete. Eu abri um ambiente. Vamos dizer que eu quero abrir uma charutaria em Brasília. Eu posso? Não, não posso. Que loucura. Pô, não tem uma charutaria, não, né? Eu posso criar um clube do charuto, eu preciso, ou seja, o Estado criou milhões de dificuldades para você poder fazer isso. Ah, mas o ambiente é seu. Tá lá a placa, lá, olha. Clube do charuto, charutaria. O cara que vai lá, ele tá sabendo que ele vai para um clube do charuto. Por que eu tenho que fazer daquele lugar um ambiente para não fumante? Que direito o Estado tem de fazer aquilo, entendeu? Então, toda vez que a gente pensa numa solução para um problema onde envolve o Estado, estamos falando aí de egoísmo, paternalismo, enfim, uma série de sensações individuais e vontades individuais que, quando você pensa numa solução rápida e invoca o Estado para isso, você está cometendo uma série de arbitrariedades, né? Então, voltando aqui à pergunta, o Estado deveria ter o poder de fazer
que as pessoas cuidassem mais de si mesmo? Complicado, né? Daqui a pouco eu vou passar pedir para o Estado, porque não estou aguentando o cheiro aqui do meu vizinho, ou do cara que senta do meu lado, que a pessoa é obrigada a tomar 3 banhos por dia. Não, mas é bem para ela. Mas é o Estado que vai obrigar a pessoa a tomar 3 banhos por dia. Veja como é que é uma saída autoritária e casuísta e principalmente egoísta das pessoas. No fim, no fim das contas, é uma questão de egoísmo, né? Ou seja, você começa a tolir a liberdade das pessoas por uma questão de egoísmo e que você quer que seja rápido. Eu quero uma resposta. O Estado tem que cuidar disso. O Estado não tem que cuidar disso. Aliás, quanto menos Estado, melhor. Entendeu? Esse é o princípio da liberdade. Quanto menos Estado, melhor. Essa que é a verdade, né? É complicado isso. Então, vamos se colocar na situação. Eu chego num lugar, eu não sou fumante, eu chego para a recepcionista lá do localzinho, que eu chego e falo, eu queria uma mesa para dois, eu e minha companheira, minha amiga, quem for aqui, para não fumante. Aí a garçonete, ou a recepcionista, ou o recepcionista responde, não tem problema não, aqui pela lei aqui do estado, ninguém pode fumar mesmo. Todas as mesas são não fumantes. Aí você fica felizão, né? Pô, olha só. Mas de repente não bate aquela pergunta para você, para você mesmo, não fumante. Fala, cara, será que era isso mesmo? Será que o Estado tem esse direito de tolir a liberdade das pessoas a esse nível? Isso sem entrar em outras coisas. Daqui a pouco, bungee jump, paraquedismo, andar de moto, ir para a escola, andar a pé, tudo isso não é perigoso, de uma certa forma, não te incomoda? E aí, o Estado tem que intervir nisso? Pergunta, reflexão. Gostaria que vocês me ajudassem nessa solução, sugerir como tema, vamos fazer mais interações, né? Ontem mesmo estava conversando com um amigo e ele falando de capitalismo raiz e capitalismo Nutella, né? Hoje já tem esse tipo de divisão, capitalismo na raiz, capitalismo Nutella. Olha que loucura isso, entendeu? Menos Wall Street, mais Main Street, sei lá, coisas do gênero. Mas a gente tem que levantar esses temas, são temas atuais e eu acho que é interessante. Gostaria muito que vocês opinassem, discordassem e enviassem vídeos e falassem, né, interagissem um pouquinho mais para a gente debater esses temas. Eu acho isso importância que aos poucos. Liberdade é uma coisa que a gente nos perde do dia para a noite. Se perde ao longo do tempo e dos pouquinhos ao pouquinhos, até chegar nessa história da máscara. Eu já falei aí que me irrita muito, mas é questão de liberdade. O Estado, cada dia que passa, ele vai entrando na sua casa, invadindo a sua casa, igual a moça lá de Santa Catarina. Entraram na casa dela, se ela estava fazendo programa, se ela estava. Não importa, caramba, é a liberdade dela. A pessoa foi lá e entrou na casa dela para prender a mulher. Olha o grau de loucura que nós estamos vivendo. Entendeu? Quão importante é a nossa liberdade. E está relegada a segundo, terceiro, quarto plano na mão desses ditadorzinhos de plantão aí. Isso por causa de uma pandemia, né? É um estado de exceção que a gente está vivendo. Enfim. E sempre dentro dessa mesma linha de tema, falar um pouquinho disso aqui, o seguinte, aqui ó, está escrito: o Estado deve definir seu grau de instrução e sua capacidade de trabalho com política de cotas. É uma pergunta. Oportunidade, o Estado tem que dar? De uma certa forma, sim. Educação básica, eu acho que a maioria das pessoas chegou à conclusão que o Estado tem que prover isso. Mas será que essa política de cotas é realmente necessária ou é um oportunismo?
Entendeu? São essas indagações que eu me faço e chego à conclusão que é um absurdo. São absurdos, absurdos totais. E eu tenho certeza que vocês vão poder contribuir enviando aí que vocês acham, o que vocês nos acham desses temas, entendeu? Eu acho que seria muito legal se a gente é, fizesse esse tipo de debate, enfim, entender um pouquinho mais de como a galera está pensando. Estou externando esses meus pontos aqui e fico contando com o feedback de vocês, mas eu acho que o tema de hoje, para uma sexta-feira, para pensar de verdade, é liberdade. O que está acontecendo com a nossa liberdade? Isso é uma pergunta que não quer calar. E é isso, galera. Tá aí o boletim da manhã. Temas para pensar na roda de boteco numa sexta-feira. Temas para conversar. Valeu, galera. Um abração aí para todo mundo. Tudo de bom.